Bom dia, sexto ano. Vamos começar mais uma aula. Hoje a gente vai iniciar a apostila nova de vocês. Então já anotem no caderno de vocês, a partir de hoje nós iniciaremos o segundo bimestre, tá? Então nós vamos utilizar a nova apostila. O que nós vamos falar hoje? A aula de hoje vai ser sobre orientação e localização. Orientação e localização geográfica. Vamos ver a importância de sabermos nos orientar e localizarmos em um determinado ponto no espaço. Nós vamos ver como que é importante a gente saber localizar, em um determinado lugar no espaço para a gente não se perder. A gente tem que saber onde nós estamos, se a gente conseguiu chegar para um determinado lugar, a gente tem que conseguir saber nos orientar para voltar. Então, é importante a gente saber disso para a gente não se perder em nenhum lugar. Se nós soubermos a importância da orientação e da localização, a gente não vai se perder em lugar nenhum no espaço. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Instrumentos que eram utilizados para a localização antigamente. Então, antigamente, eles já utilizavam alguns instrumentos para fazer a orientação e a localização de um determinado ponto no espaço. Mas quais instrumentos eles utilizavam lá no passado? No passado, eles utilizavam os astros. Então, a orientação e a localização geográfica era feita através dos astros. Mas quais astros? Através do Sol, da Lua e das estrelas. Então, durante o dia, eles orientavam de acordo com a posição do Sol no espaço. E durante a noite, eles orientavam através da Lua e das estrelas. Então, antigamente, os viajantes, quando eles faziam as viagens marítimas, viagens longas, eram utilizados para fazer a localização e a orientação através dos astros, Sol, Lua e estrelas. Com o passar do tempo, novos inventos foram chegando para nos ajudar nessa questão, para a gente não nos perder. Mas os astros foram muito importantes lá no passado para a gente, antigamente. Mais atual, o que a gente tem? Mais atual, a gente tem mapas, a gente tem bússola, a gente tem GPS. Temos uma infinidade de aparelhos modernos que ajudam a gente, mas a base veio dos astros, tá? Vocês já pararam para pensar como o homem fazia para se orientar no passado? Já pensaram isso na cabecinha de vocês? Como que lá no passado eles conseguiam se orientar, eles não se perdiam, eles faziam viagens longas, de um determinado lugar para o outro. Eles tinham que saber as posições para não se perder, até mesmo para ir e voltar. Eles precisavam de uma orientação, eles precisavam de um ponto de referência, de pontos para conseguir orientar, para conseguir seguir viagem e também voltar dessa viagem. Pensa aí na cabecinha de vocês, como será que lá no passado o homem fazia para se orientar, Se a gente não tinha tanta tecnologia igual a gente tem hoje, se eles eram inteligentes, Eles usavam o que eles tinham na época. O que eles usavam naquela época, para conseguir fazer isso? Através da natureza. A natureza ajudava muito, Já que não existia tecnologia. De que forma que a natureza ajudava para eles orientarem? Os astros, Os astros fazem parte da natureza. Então, antigamente, eles só tinham para se orientar através da natureza e dos astros. Dessa forma que os viajantes, principalmente, se orientavam lá no passado. Guardem na cabecinha de vocês, tá? Quais instrumentos o homem utilizava para não se perder em um determinado lugar no espaço? Quais instrumentos eles tinham em mãos para não se perder? O que eles utilizavam? Com o passar do tempo, além dos astros, já falei para vocês que os astros eram muito importantes, a questão do Sol, da Lua e das estrelas, mas com o passar do tempo, outros inventos foram surgindo, ajudando mais, o homem nessa questão de localização e orientação para não se perder. O que surgiu para ajudar o homem? A rosa dos ventos, por exemplo. Vamos ver o desenho aqui na apostila de vocês, para vocês entenderem melhor o que é uma rosa dos ventos. Aí, com o passar do tempo, criaram
a rosa dos ventos. Essa aqui é uma rosa dos ventos, né? Parece mesmo com uma rosa, se a gente for pensar. Então, foi inventada essa rosa dos ventos. Nessa rosa dos ventos, tem os pontos cardeais. Os pontos cardeais é norte, sul, leste e oeste, né? Que tem na rosa dos ventos. E os pontos colaterais, que é o nordeste, o noroeste, o sudeste e o sudoeste. Então, através da rosa dos ventos, facilitou bastante, porque aqui eles têm várias posições para seguir, né, a rota da viagem, para marcar um determinado lugar no espaço. A rosa dos ventos foi inventada, ajudando, né, com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Vamos lá, relembrar. Quais são os pontos cardeais? Pontos cardeais norte, sul, leste e oeste. Quais são os pontos colaterais? Pontos colaterais nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Além da rosa dos ventos, também foi inventado os primeiros mapas e a bússola. Então, esses inventos ajudaram muito na questão da orientação e da localização geográfica. Então, nós vimos que além dos astros que eram utilizados antigamente, com o passar do tempo, vai surgir a rosa dos ventos, os mapas e a bússola, né? Que foram utilizadas e são utilizadas até hoje, né? Pelos seres humanos, possibilitando a gente a ter uma melhor orientação geográfica no espaço, em qualquer determinado lugar do espaço. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre os mapas. Quando será que os primeiros mapas eles foram inventados? Onde será que foi inventado o primeiro mapa? Por que eles inventaram o mapa? Segundo estudiosos, o primeiro mapa foi inventado lá na Grécia, há muito tempo atrás. Os primeiros mapas eles eram feitos de madeira e eram pintados ou desenhados sobre pele dos animais. Então eles eram feitos de madeiras, depois, com certeza, as peles dos animais eram colocadas sobre a madeira e eles faziam o desenho do mapa sobre a pele dos animais com tinta, né? Faziam o desenho. É dessa forma que surgiu os primeiros mapas, segundo estudiosos. Os mapas foram criados com o objetivo de... Com qual objetivo? Por que eles criaram esses mapas? Então, os primeiros mapas, os objetivos eram demarcar território de caça. Como assim? Era para marcar os lugares. Antigamente, as pessoas gostavam de caçar. Então, eles precisavam marcar o melhor lugar para caçar, né? Os melhores lugares que tinham determinada caça, determinado animal que eles iam caçar. Então, foi com o objetivo de marcar aquele espaço de caça, né? Para eles irem caçar, para eles não se perderem naquele lugar que eles iam caçar, que a caça era até uma forma de divertir os nobres antigamente. Então, eles criaram os mapas com um dos objetivos era para não se perder nos territórios de caça, para marcar o melhor território, para não se perder ali onde eles iam caçar. Outro objetivo também que foi criado o mapa, conhecer as áreas dominantes. O que são áreas dominantes? Conhecer as áreas onde os reis dominavam, né? O reinado, conhecer as suas terras, até onde vai a minha dominação, até onde vai as minhas terras, onde começa e onde termina. Então, primeiro, né, conhecer, demarcar território de caça, depois conhecer as áreas dominantes e também facilitou bastante para os viajantes, né? Foi criado para facilitar também as viagens marítimas, né? Que viajavam muito de um lugar para o outro, para eles não se perderem no espaço durante as viagens, para saber onde estavam localizando, né? Se localizando, para localizar e se orientar naquele lugar. Então, 3 objetivos que eu coloquei para vocês, que são considerados principais: demarcar território de caça, conhecer as áreas dominantes, facilitar uma viagem, né, para os viajantes que iam longe, iam viajar. Então, eu coloquei os 3 principais. Por isso que foram criados, os mapas foram criados com esses objetivos. E atualmente, o que será que mudou na questão da orientação e localização geográfica? Vamos voltar aqui, atualmente, 2020. Falei para vocês lá do passado, né?
Primeiro, eles começaram a se orientar pelos astros. Quais são os astros? Sol, a lua e as estrelas. Durante o dia, eles seguiam as posições do Sol. Durante a noite, a lua e as estrelas. Depois veio a rosa dos ventos, veio os mapas e veio a bússola. Atualmente, o que nós podemos citar de exemplo? Como que a gente faz para não se perder em um determinado lugar? O que será que o homem criou? Hoje nós temos muita tecnologia, né? Nós temos tanta modernidade, tecnologia de ponta, tecnologia moderna. Então nós temos várias formas de nos orientar para não nos perder. Nós temos vários instrumentos que são utilizados hoje. Vou citar alguns. Nós temos GPS, computador de bordo, entre outros, né? Mas nós não podemos esquecer que a base veio lá do passado, né? Através dos astros e dos mapas, que são os principais. Se a gente tem vários aparelhos modernos que a gente usa para não nos perder, quando a gente vai numa outra cidade que a gente não conhece, mesmo que a gente liga o GPS, a gente liga outras formas para a gente não se perder nessa cidade, a base, gente, veio dos astros, tá? Veio dos astros e dos mapas, que foram os primeiros a ser utilizados pelo ser humano. Através desses foram criados outros. Então, os astros ainda têm importância, o mapa é importantíssimo atualmente, até mesmo porque a gente utiliza ainda no dia a dia, tá? Agora nós vamos ver, aí na apostila de vocês, tem 3 viagens, 3 pessoas, né, que contribuíram para a descoberta de novos territórios. E para isso, eles precisaram utilizar esses aparelhinhos, né, mapas, a bússola, a rosa dos ventos. Os astros, principalmente, eles utilizavam mais os astros, né? Porque nessa época deles, era mais a questão dos astros mesmo que eles utilizavam. Vamos ver 3 viagens, 3 pessoas importantíssimas que contribuíram muito para a descoberta de novos territórios. Vamos ver como que eles faziam para se orientar, para não se perder. Vamos ver um pouquinho da viagem dessas pessoas. Como que eles faziam para ir e voltar das viagens. Eles tinham que saber a localização dos lugares onde estavam para eles não se perderem durante as viagens. Vamos lá? Então, aqui nesse mapa, nós vamos falar de 3 pessoas importantíssimas, né? 3 viajantes que contribuíram muito para a chegada em novos territórios. Vamos começar falando do Leif Erikson. A rota que ele fez está aí na apostila de vocês, marcado de verde. Então, tem risquinhos verdes aqui na viagem do Leif Erikson. Dá uma olhadinha na rota que ele fez. O Leif Erikson, ele era da Noruega, tá? Ele foi o primeiro europeu a pisar na América do Norte. Então, o Leif Erikson, ele chegou primeiro na América do Norte. Foi o primeiro europeu a chegar na América do Norte. Em qual região que ele chegou? Mais especificamente, ele chegou naquela região ali onde fica o Canadá, né? Nós sabemos que a América do Norte é formada por México, Canadá, Groenlândia, Estados Unidos. Então, o Leif Erikson, ele saiu da onde que tá aqui no mapa? Saiu da Groenlândia, saiu aqui próximo à Groenlândia, né, dessa região, e foi até a América do Norte, naquela área ali onde fica o Canadá, né? Dá para vocês verem aí os pontinhos azuis, a viagem dele, do Leif Erikson. Então, ele utilizou como base, né, para não se perder, orientações geográficas como astros, né? Nessa época, era mais os astros, Sol, a Lua, as estrelas. O que mais? Vamos ver a próxima viagem. Marco Polo, próximo. Marco Polo, ele tá de azul. Então, o Leif Erikson tava de verde, o Marco Polo são os risquinhos azuis, tá bom? O Marco Polo saiu da Europa e chegou até a Ásia. Então, ele saiu da Europa e foi até a Ásia. Essa é a segunda viagem. Vamos para a terceira viagem. De quem que nós vamos falar? Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo, ele era italiano. A rota que o Colombo fez tá na apostila de vocês de vermelho. Da onde que o Colombo saiu? O Colombo saiu da Europa e chegou na América Central.
Onde fica a América Central? Naquela área ali onde fica Cuba, Panamá, Honduras, entre outros. Então, Cristóvão Colombo, ele vai sair da Europa e vai chegar até a América Central. Se ele tivesse andado mais um pouquinho, ele chegava até a América do Sul, onde fica o Brasil. Mas ele parou ali na América Central, tá? Aí depois, futuramente, chega o Cabral, que era militar e explorador, e descobre o território brasileiro. Então, o Colombo para na América Central e depois quem vai continuar vai ser o Cabral. Mas aqui no mapa de vocês não tem a viagem do Cabral. Tô falando só dos três, né? Do Leif Erikson, do Marco Polo e do Cristóvão Colombo, tá? Então, essas viagens é só para vocês terem uma noção, parar para pensar, né? Como que eles faziam uma viagem longa? Se eles não soubessem a questão da orientação geográfica, eles iam se perder no caminho, eles não iam conseguir voltar para casa. Então, olha só para vocês verem o quanto é importante a gente saber, né? Nos orientarmos no lugar que a gente vai. Até mesmo porque para a gente saber voltar, para a gente não se perder no caminho. Eles fizeram viagens longas, muito longas. Então, e naquela época não tinha tecnologia. Eles tinham que usar o que tinha, né? Se a gente for pensar hoje, era muito mais difícil para eles naquela época. E eles conseguiram chegar em outros lugares, conseguiram até descobrir novos territórios, né? São três pioneiros aí para a geografia e para a história, fazendo rotas, né? E marcando suas histórias. Então, nós vimos os três, nós vimos que é importante a questão da orientação e localização geográfica. Agora vamos prosseguir. Então, meus alunos, sobre esses três viajantes, o que é importante vocês saberem? Que através dessas viagens, os três eles mapearam o caminho até onde eles chegaram, né? Eles conseguiram ir e vir, eles fizeram o mapeamento do caminho, né, na cabeça. Chegaram, contaram para outras pessoas que fizeram o mapeamento e através deles, outros conseguiram vir e descobrir novas coisas nesses territórios e até descobrir novos territórios. A partir deles, chegaram outros, fizeram novas descobertas, tá bom? Agora, perguntinha para vocês. Se os oceanos não tinham nenhum mapeamento antigamente, então, como que os navegantes eles faziam para se orientar e não se perder no mar, né? Os oceanos não eram mapeados antigamente, e os viajantes eles se lançavam ao mar, né? Que através do mar que eles faziam as viagens marítimas para descobrir outros territórios, para buscar especiarias, para buscar coisas para vender, objetos para vender em outro lugar. Então, se os oceanos eles não tinham nenhum mapeamento, como que eles conseguiam se orientar para não se perder? De que forma que eles se orientavam? Através dos astros, né? Astros. Olha a importância dos astros para vocês verem. Quais astros? Sol, lua e estrelas. Então, a natureza, eles contavam com a ajuda da natureza, né? Mas se eles tivessem um mapa, então, se eles se orientavam pelos astros, nessa época eles não tinham mapa ainda, né? Se eles tivessem um mapa em mão, eles poderiam escolher um caminho melhor? O que vocês acham? Se eles tivessem um mapa na mão, olhando no mapa, será que eles poderiam escolher um caminho melhor? Claro que sim, né, gente? A gente sabe que através dos astros eles conseguiam fazer, mas era muito mais dificultoso, né? Com um mapa na mão, eles conseguiriam sim escolher um caminho melhor. Os mapas, eles trazem informações, trazem as posições, né? Os mapas trazem as posições norte, sul, leste, oeste, traz pra gente os pontos cardeais e os pontos colaterais. Muito mais fácil de se orientar e de se localizar para não se perder. Então a resposta é, se eles tivessem um mapa em mão, com certeza seria bem mais fácil deles conseguirem um caminho e até escolheriam um caminho até melhor, que muitas vezes eles seguiam por um caminho mais longo, né? Porque eles precisavam se orientar pelos astros, eles pegavam um caminho mais longo. Agora, com o mapa em mãos, eles poderiam pegar até um caminho mais curto, porque aí eles vão conhecer os pontos, né? A questão da rosa dos ventos, as posições norte, sul, leste, oeste, né? Os pontos cardeais, os colaterais.
Então, a resposta é, se eles tivessem um mapa em mãos, com certeza escolheriam sim um caminho melhor e conseguiam se orientar, né, de uma forma melhor. Mas os astros, né, com certeza colaboraram muito com eles eram muito inteligentes e conseguiam se orientar pelos astros. Depois, com a chegada dos novos aparelhos, dos mapas, facilitou ainda mais, né? A localização e orientação são muito importantes para todas as pessoas. Então, a questão da gente saber localizar e se orientar é importante. A gente usa isso até hoje, não é mesmo? De que forma que a gente utiliza, quais são os pontos que nós seguimos para a gente não se perder. Sem a gente se orientar, se localizar, a gente não saberia, né, buscar alimentos, a gente teria dificuldade para chegar na escola, para chegar no supermercado, enfim. Então, tem os pontos de referência também que eu preciso falar para vocês, que a gente utiliza muito no dia a dia. Eu não comentei com vocês ainda, né? Falei dos mapas, da bússola, da Rosa dos Ventos, mas os pontos de referência também é muito importante. Uma cidade grande, por exemplo, as pessoas usam como referência a rua, né? A rua que eu vou, em qual rua que eu vou chegar, qual loja que eu quero ir, qual supermercado. Então, eu saio de casa, eu me oriento através dos pontos de referência. Vamos utilizar o trajeto que vocês fazem da casa de vocês para a escola, né? Cada um de vocês vai fazer um trajeto. Vocês saem da casa de vocês, passam perto de um determinado lugar, alguns passam perto da praça, perto da padaria, perto de lojas, até chegar na escola. Então, se vem uma pessoa de fora passear na casa de vocês e vocês querem explicar, vocês querem fazer um mapeamento do percurso que vocês vão fazer da casa de vocês na escola, vocês vão utilizar para explicar para essa pessoa os pontos de referência. Olha, a minha escola vai ficar em tal lugar. Eu vou passar pela praça, vou passar pelo supermercado, vou passar pela loja até chegar à escola. Então, essa é uma forma de fazer um mapeamento da casa de vocês até a escola. Então, os pontos de referência também são muito importantes para a gente fazer um mapeamento de um determinado lugar que a gente quer ir, tá? Eu não tinha comentado isso, lembrei agora, coloquei para vocês, tá bom? Então, os pontos de referência também são muito importantes. Tudo que existe se localiza em algum lugar no espaço. Então, tudo que existe tem que se localizar em algum lugar, né? Tudo que a gente pensa se localiza em um determinado lugar no espaço. E como fazemos quando precisamos chegar até algum lugar? Né? Como que a gente faz quando a gente precisa ir da minha casa em um outro lugar? Quando vocês precisam ir da casa de vocês em um determinado lugar, o que a gente usa? Se a gente vai para um lugar mais longe, a gente pode utilizar, por exemplo, GPS, a bússola ainda, né? Aplicativo de celular. Se a gente vai para um lugar mais perto, ou até mesmo um lugar mais longe, pontos de referência, que eu expliquei para vocês. Os astros também, se a gente quiser utilizar, a gente pode, por que não, né? Vamos utilizar também os astros. Sol, a lua, as estrelas, enfim. Então, instrumentos que a gente pode utilizar para não se perder no espaço. Bússola, GPS, aplicativo de celular, pontos de referência, astros, enfim. Hoje em dia temos uma infinidade de instrumentos para não nos perdermos. Mas não vamos esquecer que a base veio lá de antigamente, através dos astros, depois com os mapas, tá? Então, os mapas são muito importantes. Por isso que é importante vocês entenderem cada mapa, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso. A questão da orientação e localização. Espero que vocês tenham entendido direitinho. Se não entendeu, já sabe. Anotem aí a dúvida e me perguntem depois. Para hoje é só. Beijinhos e até a próxima.